Olá, meus irmãozinhos, tudo bem com vocês? Tô eu aqui, para gravar um outro vídeo. Quando eu terminei aquele, fui tocada no meu coração, Deus me deu um tema, na verdade. E aí, como eu não sabia de todos, sabia por partes, aí eu pesquisei, na internet. Hoje eu vou falar sobre sacramentos e sacramentais, Na internet, assim, sobre os sacramentos tem vários vídeos, Só que sobre os sacramentais, assim, explicando, dizendo quais são eles, nem todos os católicos sabem. Eu sabia alguns, porque eu já ouvi algumas catequeses, o senhor Pedro Régio, ele sempre fala, Eu disse, não, mas aí eu tenho que pesquisar direitinho, Aí eu pesquisei, escrevi em um caderno, tudinho. Aí quando foi na quarta-feira, eu e os servos de Maria do Coração de Jesus, como eu expliquei em um outro vídeo, a gente visita algumas famílias para rezar o texto e conversar com eles, para saber aquelas pessoas que precisam se confessar, se são batizados, as crianças, quem fizeram a primeira comunhão, enfim. Aí eu perguntei a elas, eu li, tudinho para elas, para saber se tinha, precisava acrescentar alguma coisa, ou estava faltando, Aí ela disse, não, tá tudo bem. Aí tem esse livrinho aqui também que me ajudou. Sou católico, vivo a minha fé, foi meu esposo que ganhou quando ele fez a primeira comunhão, Eu vou ler também um trechinho pequenininho aqui dele, porque tem algumas passagens bíblicas, Se você quiser anotar, fica melhor para acompanhar, Para não ter dúvida. Vamos lá. Os sacramentos. Foi instituído por Jesus, Foi Jesus que instituiu os sacramentos. O primeiro dele é o batismo. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque o do batismo eu vou dar algumas explicações, Tanto do livro, como com relação aos padrinhos. O sacramento é o nascimento e a entrada na igreja. Porque assim, eu aprendi que quando a gente nasce, nós somos semelhantes aos animais. Por quê? Os animais, eles não são filhos de Deus, eles são o quê? Criaturas, Nós nascemos, apesar da gente ter a imagem e semelhança de Deus, nós somos criaturas de Deus. A gente ainda não tem o Espírito Santo. Então, no batismo, a gente se torna filho de Deus e recebemos o Espírito Santo, Por isso a importância do batismo ainda na criança pequena, Eu não tinha totalmente o entendimento quando eu tive o meu filho. Eu já fui batizar ele, acho que ele já tinha uns 2 anos, 6 meses, 7 meses por aí, Mas se minha mãe fosse viva, ela ia puxar minha orelha. Vai batizar logo esse menino, que minha mãe, ela não queria demorar não. Tinha que batizar ainda bebê, tá certa ela, Vamos lá, a questão dos padrinhos. Eu tô vendo aqui na minha comunidade, muitas crianças já são adolescentes, já estão crianças já maiorzinhas de 8 anos para cima e não foram batizadas. Por quê? Porque alguns pais vão à igreja, quando chega lá o sacerdote orienta, Só pode ter padrinhos que sejam casados na igreja. As pessoas se aborrecem e não querem batizar as crianças. Gente, a igreja tem que dar exemplo, Tem que ser dessa forma. Se você escolher um padrinho, como algumas pessoas, pode ser de apresentação, quase que foge da minha mente, eu lembrei. Padrinhos de apresentação, eles não são necessariamente precisos ser batizados na igreja, ou casados na igreja, São padrinhos só de apresentação. Agora, os padrinhos mesmo, que vão estar ali no dia do batismo, Entregando a sua criança, para o sacerdote, jogar água benta, enfim, Todo o processo que tem, do batismo. Então, esses padrinhos, eles precisam ser casados na igreja. Ou você pode escolher pessoas. No meu caso, eu escolhi a minha sogra, que ela é viúva, não tem ninguém, Ela vive sozinha, só para Jesus. E escolhi o filho dela, que na época ele estava solteiro, Então, solteiro pode, só não pode se estiver vivendo juntos, sem ser casados na igreja, E que sejam, se for tiver alguém namorando, que seja um namoro, Temente a Deus, Não seja esses namoros de hoje em dia, Não precisa entrar em detalhes, A gente entende muito bem. Enfim, aí vocês procurem pessoas, que sejam próximas também, para não escolher padrinhos assim, que às vezes moram em outros estados, que não tá ali, porque assim, os padrinhos, eles são segundo os pais da criança, São segundo os pais. Então, ele tem que estar perto da criança,
né, para orientar, ajudar também na criação, principalmente, né, a espiritual, né, para estar em oração, rezando pelas crianças, ensinando, né, a doutrina de Cristo, né. Então, às vezes, é que nem os meus mesmo. Raramente eu vejo os meus padrinhos, né, e eu sinto falta, né, eu gostaria de estar mais próximo deles, né. Eu fiquei até sabendo que eles estão um pouco adoentados, então eu vou dar um jeito, né? Não sei como, que é meio complicadinho daí na casa dos meus padrinhos, é perigoso no caso, né? Então eu preciso que meu esposo me leve lá para visitá-los, né? Porque eu fui criada assim um pouco afastada deles, não por mim, né? Foi mais por eles, né? Então uma dica também, os padrinhos estejam sempre perto, né? Dos seus afilhados, né? Bom, agora deixa eu ler aqui o livro, né? Começa logo com uma pergunta, né? Por que a igreja batiza crianças, né? Porque muitas pessoas não compreendem. Os evangélicos, eles só batizam adultos, né? Porque eles se espelham, porque Jesus foi batizado já adulto, né? Só que vamos lá, tirar essas dúvidas, né? Por que a igreja batiza crianças? A Bíblia não se refere explicitamente ao batismo de crianças, mas narra que vários personagens pagãos confessam a fé cristã e se fizeram batizar com toda a sua casa. Aí tem algumas personagens aqui da Bíblia e tem os trechos da Bíblia, tá? Aí eu vou, se vocês quiserem anotar, para procurar depois na Bíblia, certo? É interessante. Cornélio, o centurião romano, ele está no Atos dos Apóstolos, capítulo 10. São vários versículos, então assim, eu oriento que leiam o capítulo 10 todo, né? Porque facilita o entendimento, né? Porque está no capítulo 1, versículo 24, aí pula para o 44, depois para o 47, né? Então você lê o capítulo 10 todo porque facilita, né? A negociante Lídia, de Filipos, está no Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. O carcereiro de Filipos, está no Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de 31 a 33. Crispo de Corinto, está no Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 8. A família de Estéfanas, está no capítulo 1, acho que é assim que se pronuncia, Estéfanas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16. Esse é 1 Coríntios, tá? A expressão casa designava o chefe de família com toda a sua família, inclusive as crianças, que certamente não faltavam naqueles tempos. Portanto, indiretamente, as escrituras sugerem o batismo de crianças, né? Porque assim, a gente sabe, naquelas famílias antigas sempre tinha crianças, né? Então eles usavam o termo na Bíblia, né? Batizou todos da sua casa, né? Então em nenhum momento a Bíblia falou, a gente batizou só os adultos menos as crianças, né? Então por esse trecho, né? Que eles batizavam todos da sua casa, a igreja, né? Orienta que sejam batizadas as crianças também, né? Agora vamos lá, né? Já falei sobre o batismo, agora os sacramentos são 7, né? Eu não sei se eu falei, são 7. Primeiro foi o batismo, depois a Eucaristia, né? Eu vou explicar também agora sobre a Eucaristia, depois eu vou descendo para os outros e explicando. A Eucaristia é a alimentação e a bebida, força e sustento na caminhada cristã, né? A gente precisa muito, né? Estar recebendo Jesus por esses tempos difíceis, né? Que ainda está por vir, né? A gente sabe que estamos passando por um período complicado, mas a gente sabe que a tendência é piorar ainda mais, né? Então, por isso a importância da gente estar recebendo Jesus, sim, para Ele nos dar força. A crisma, né? É a terceira. A crisma é a passagem da infância para a maturidade da fé. A penitência ou reconciliação é o retorno à casa paterna quando a abandonamos, né? Que aqui entra, no caso, a confissão, né? Quando você está afastado de Deus, né? Muito tempo sem se confessar, então você volta à casa de Deus, se arrepende de toda aquela sua vida antiga, né? Que você tinha de pecados e quer se aproximar de Deus. Então você vai, procura um sacerdote e se confessa, né? Limpa a sua alma, né? Para poder voltar a receber Jesus de novo. A unção dos enfermos, né? A enfermidade e a velhice. Gente, essa unção dos enfermos, eu pesquisei também. E assim, se uma pessoa for fazer uma cirurgia que seja assim, meio complicada, às vezes até os médicos dizem, olha,
a gente não vai garantir que a pessoa sobreviva, né? Fica assim entre a vida e a morte. Vocês podem procurar um sacerdote antes dela fazer essa cirurgia. O sacerdote dá a unção dos enfermos a essa pessoa, certo? Tem uma vizinha aqui da minha comunidade, ela fez uma cirurgia da coluna, né? Já foi a terceira, e ela procurou um sacerdote, ela se confessou, né? A importância também, né? De se confessar antes. Se confessou e o padre deu a ela, tá? A unção dos enfermos. E o sexto é o matrimônio, né? Que é o compromisso com a construção da família e da comunidade eclesial. E o sétimo é a ordem. É a ordem, né? Aqui no caso são para o sacerdócio, né? Que são bispos, presbíteros e os diáconos, né? Então eu vou repetir, né? O sete, o batismo, a eucaristia, a crisma, a penitência ou a reconciliação, a unção dos enfermos, o matrimônio e a ordem. Agora eu vou explicar sobre os sacramentais. Os sacramentais, eles foram instituídos pela igreja. Vem sempre acompanhado de oração e do sinal da cruz, né? São as bênçãos, né, que o sacerdote dá, né, sobre alguns objetos sacramentais, né? Eu vou explicar agora. A água, né? No caso, a água benta, né? A importância, né? Eu faço aqui agora até um convite, né? Quem quiser acompanhar, né? O Rosário da Madrugada com o Instituto Hesse, né? Sempre tem um sacerdote, né, no último terço, na vinda do Espírito Santo, né? No terceiro mistério, aí o sacerdote abençoa a água e ele sempre nos orienta, né? Pra gente jogar água benta na nossa casa, tomar, né, com nossos familiares, né? Sabe o que eu faço? Eu pego o celular, coloco em direção ao galão de água e a gente toma água a semana toda abençoada, né? E já jogo na minha casa também, graças a Deus. A gente tem que se proteger, né? Com oração, né? Com tudo que a gente tiver em nossas mãos, nosso alcance, para a gente colocar o que não presta para correr da nossa casa e do nosso coração. Aí vem a água, a vela, né, abençoada, o escapulário, né, o rosário, as imagens, né, as minhas imagenzinhas aqui, ó, meu textinho, dá para ver aqui, ó. Tem, né, escapuláriozinho aqui pendurado, o crucifixo, né, e os textinhos aqui. Esse aqui, às vezes, eu coloco no pescoço, às vezes, quando eu saio, né? Eu vou à missa, às vezes, em casa eu saio, ou eu tiro. Aí eu só fico aqui fixo mesmo, só escapuláriozinho. Imagens, medalhas, né? Aquelas medalhas de São Bento, né? Quem conhece a medalha de Nossa Senhora das Graças, né? E os crucifixos, né? Os crucifixos já mostrei. Então, são esses os sacramentais, né? A água, a vela, escapulário, o rosário, imagens, medalhas e crucifixo, né? E todos têm que ser abençoados, tá? É bom a gente ter em nossas casas, né? Às vezes uma medalhazinha, né? Colocar, não sei, na bolsa, as pessoas que trabalham, né? Ou numa pulseirinha, né? Sempre no pescoço, né? Sempre bom, né? A gente tá com esses sacramentais, né? Algum, né? Pelo menos. Bom, pessoal, é isso, né? Eu espero ter tirado a dúvida de vocês, né? Depois eu vou fazer um outro vídeo, né? Que eu tava conversando com uma sobrinha minha, ela tem uma dúvida, né? Ela nem sabe que eu vou fazer esse vídeo, né? Mas depois que eu fizer, eu vou enviar para ela. Eu vou estudar, né? Tenho que estudar primeiro e aquilo que eu aprendi, né? Dos meus estudos, eu tenho que mostrar a alguém que saiba, né? Eu não vou estar atrás do sacerdote, porque às vezes ele não tem tempo, né? Então eu vou atrás das irmãs, vou bater lá, oi irmã, me ajuda aqui, né? Eu vou mostrar ela tudo que eu pesquisei e elas vão me dizer, né? Se está correto ou precisa acrescentar alguma coisa. Então eu vou fazer de novo depois um outro vídeo, tá? E aquilo que Jesus me pediu no meu coração, né? É bom para mim porque eu aprendo, né? E passo aquilo que eu aprendi para os meus irmãos, né? Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus, tá? Rezem por mim, né? Por essa missão que Deus me colocou. E rezarei sempre por todos vocês, né? Fiquem com Deus. Tchau.